E aí, pessoal? Aqui é o Aldo do canal Excel para Ontem, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do meu curso grátis de Excel. Nessa aula a gente vai falar sobre os gráficos. Mas antes de começar, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Nessa aula eu vou abordar um dos gráficos mais conhecidos, que é o gráfico de colunas, tá? E para nos auxiliar nessa aula, a gente vai ter essa tabela com os resultados dos colaboradores em 2019 e 2020, tá? Então, para começar, eu quero colocar esse resultado aqui em um gráfico e assim fica mais fácil a visualização, principalmente para quem vai estar recebendo essa informação. A gente que está olhando para a tabela, para a planilha todo dia, fica mais fácil, mas alguém que vai ver pela primeira vez já não é tão fácil assim. Então, para começar, eu vou só me preocupar com a coluna A e B, tá? Eu vou ignorar os dados da coluna C. Eu vou vir em A1 e vou até a B6. Selecionei. Lembre-se de selecionar os cabeçalhos também, tá certo? Vem em inserir. Vem nesse ícone aqui de gráfico de colunas, clica nele, ele vai abrir as opções. Eu vou vir em coluna 2D, vou selecionar essa opção aqui. Veja que o Excel automaticamente montou um gráfico para a gente, aonde os colaboradores ficaram no eixo X e os resultados estão no eixo Y. Ele já colocou um título aqui para a gente. Então, primeira coisa, eu quero mover esse gráfico mais para a direita, que assim eu consigo ver toda a minha tabela. Como é que eu faço? Eu clico e seguro no gráfico e arrasto o meu mouse para a direita. Até aqui acho que está bom. Pronto. Agora, o Excel disponibiliza algumas funcionalidades para formatar o tamanho do gráfico. Então, na hora que eu clicar no gráfico, note que apareceu essas bolinhas aqui. Essas bolinhas é que permitem fazer a edição do tamanho do gráfico. Então, se eu ver nessas da quina, eu posso clicar e selecionar. Então, eu posso mudar o tamanho dele, a largura ou os dois ao mesmo tempo. Tá? As das laterais, que são essas duas, eu só posso alterar a largura. Eu não posso alterar a altura. E esses dois aqui de cima e de baixo são os que me permitem alterar a altura, tá? Então, altura, ok. Eu vou usar o da quina para eu alterar os dois ao mesmo tempo. Então, vou vir até aqui. Acho que tá bom. Depois de definir o tamanho do gráfico, eu vou querer inserir os dados de 2020. Como é que eu faço isso? Tem duas opções. A primeira é deletar esse gráfico e selecionar todos os meus dados e criar um gráfico novo. Ou a segunda opção é clicar nele, veja que o Excel já mostra quais são os dados que fazem parte desse gráfico. Eu posso muito bem vir aqui na quina, ó, arrastar o cursor do mouse até que fique nessas flechas para cima e para baixo na diagonal, clico e arrasto para a direita. Solto, veja que agora o gráfico está olhando para 2019 2020, e aqui no gráfico teve alteração. A gente já tem os dados 2019 em azul e 2020 em laranja, tá? Então, o gráfico, o que ele está fazendo? Ele está mostrando o resultado por colaborador. Então, tem cada colaborador aqui e as séries que são total 2019 e 2020 para cada colaborador. Mas vamos supor que eu não quisesse mostrar esse resultado. Eu quisesse mostrar um gráfico por ano. E em cada ano eu tivesse os dados dos colaboradores. Como é que eu faria isso? Eu clicaria no gráfico, eu viria em design do gráfico e depois alternar linha ou coluna. Então, na hora que eu clicar aqui, veja que agora o nosso gráfico está mostrando o resultado por ano e cada coluna é referente a um colaborador. Então, a gente tem João para 2019, Fernando para 2019 e aqui João para 2020 e Fernando para 2020. Essa aqui é uma outra opção de visualização, tá? Eu, nesse caso aqui, eu estou querendo mostrar por colaborador. Então, como é que eu faço? Eu volto novamente aqui em alternar linha e coluna e eu tenho João, Fernando e o resultado deles cada um, tá? Essa opção aqui é melhor para ver como é que é o resultado de cada um deles separadamente, já essa outra é bom para comparar um colaborador com o outro e em cada ano, tá certo? Então vamos voltar aqui, alternar linha e coluna. Uma outra funcionalidade é mudar as cores das colunas. Veja que na hora que eu clico numa delas, ela seleciona todas as colunas das mesmas cores, que são referentes à mesma série, total 2019. Se eu quiser alterar a cor dela, basta vir em página inicial e eu clicar aqui para alterar. Então vamos colocar amarelo. Mas vamos supor que eu quisesse que a Laura, por exemplo, tivesse uma outra cor, somente ela. Como é que eu faria? Eu clicaria na coluna da Laura novamente, veja que ela seleciona todas as colunas. E eu clicaria mais uma vez na coluna da Laura. O segundo clique ia habilitar para somente a Laura. Então, na hora que eu vir aqui e alterar a cor da Laura para verde, veja que somente ela está com a cor verde. Os outros estão com a cor amarela, tá? Agora a gente vai mostrar as opções que o Excel disponibiliza para formatar os elementos do gráfico. Tem a parte do estilo também, que eu não vou abordar aqui, que eu acho que não é muito necessário. E a parte dos filtros dos dados, que a gente vai abordar também, tá? Então, a primeira opção é os elementos. Quando a gente clica nesse sinal de mais, o Excel abre uma janela com todos os elementos que podem ser editados.
O primeiro deles é o eixo, que é o eixo X e o eixo Y. Se eu desmarcar ele aqui, veja que o eixo X e o eixo Y somem. Se eu clicar, os dois voltam. Essa seta aqui abre para mais opções, que é habilitar somente o eixo X ou somente o eixo Y, ou os dois mesmo também. Então, se eu desmarcar o eixo horizontal, veja que ele some. O vertical some, se eu selecionar novamente o vertical aparece. Se eu clicar aqui, o horizontal aparece, tá? Então eu vou deixar do jeito que está, os dois aparecendo. O próximo é os títulos dos eixos. Então eu vou clicar aqui para que apareça, tá? E nessa seta aqui tem mais opções, que é ou da horizontal ou da vertical, os dois. Eu vou deixar os dois. E para alterar o texto dentro dele, basta selecionar o texto, deletar ele e vamos colocar aqui vendas. E para concluir a edição, não aperte Enter, porque Enter vai ir para a próxima linha. Como é que eu faço então para finalizar a edição? Eu posso muito bem apertar ESC ou clicar fora da seleção. Então cliquei fora e aqui eu vou alterar para colaborador. Vou apertar aqui fora, beleza, finalizei a edição. Vamos voltar aqui no sinal de mais. O próximo é o título do gráfico. Isso é bem importante a gente colocar um título, porque a gente que está olhando essa planilha, os dados todo dia, a gente sabe o que esses dados representam, o que essas barras. Mas a pessoa que vai receber esse gráfico não sabe. Então, colocar um título bem explicativo ajuda essa pessoa. Então, qual vai ser o título desse gráfico? Vendas por colaborador. Orador. Pronto. A gente clica fora da seleção para finalizar. Agora vamos novamente aqui. Os títulos, tá? Tem duas opções. Ou acima do gráfico ou o título sobreposto centralizado. Eu já prefiro acima do gráfico, tá? Então, o próximo é rótulos de dados. Então vamos clicar para habilitar. Que são esses números acima do gráfico. Nas opções a mais, ele define a posição. Então pode ser no centro, extremidade interna, base interna, extremidade externa ou texto explicativo dos dados. Eu vou deixar a extremidade externa. Ok? Próximo é a tabela de dados. Veja que ela coloca essa tabela aqui embaixo do nosso gráfico. Eu já não gostei muito dela, acho que atrapalha um pouco a visualização. Mas dependendo do que você for utilizar, faz sentido. As opções a mais são com códigos de legenda, que são esses quadradinhos aqui, ó, informando amarelo e laranja, ou nenhum, que ele retira o quadrado. Então, eu vou remover a tabela que não me interessa. Tem a barras de erros, que tem as opções de erro padrão, porcentagem, desvio padrão. Aqui agora linhas de grades, eu vou remover, porque na minha opinião fica melhor a visualização, tá? Mas isso aí é mais gosto pessoal. E aqui as opções nós temos o horizontal, o vertical, horizontal secundário e vertical secundário, tá certo? Eu vou deixar sem nenhuma. Agora a gente vê a legenda dos dados. Eu acho que esse aqui é importante marcar porque para que a pessoa quando olhar os dados, ela saber o que cada barra representa. Então, a amarela, que são sempre as da esquerda, é 2019, e as da direita, que são as laranjas, são 2020. E note que a Laura que a gente alterou a cor para verde, essa cor verde não aparece aqui. Porque oficialmente a cor de 2019 é amarela, tá? Então, se a gente tivesse colocado uma outra cor aqui em 2020 para a Júlia, não iria aparecer aqui. Ia estar sempre dizendo 2019 é amarelo e 2020 é alaranjado, tá ok? E por último, a gente tem a linha de tendência, com as opções de linear, exponencial, previsão linear, média móvel de 2 períodos. E aqui ele usa qual que a gente vai querer usar, 2019 ou 2020. Eu não vou utilizar essa opção, tá? Então cancela. E agora a última opção é o filtros de gráfico. Então vou clicar aqui. Ele tem duas opções, valores e nomes. Então vamos primeiro no nomes. Na série, ele tem linha 1 e nenhum. Na linha 1 é do jeito que está. Se eu colocar nenhum, clicar aplicar, veja que as nossas legendas sumiram e ficaram série e série. Eu vou voltar para o que era antes, aplicar e aqui aparece. E quando eu for nas categorias, que são os colaboradores aqui embaixo, ó, no eixo X, se eu colocar nenhum, aplicar, eles somem e fica 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou deixar do jeito que estava porque fica mais explicativo o nosso gráfico. Tá? Agora em valores, aqui a gente de fato faz um filtro. Então, eu posso muito bem vir aqui desmarcar 2019, aplicar e vai ter só 2020. Se eu quiser que apareça 2019 de novo, basta selecionar e aplicar. E funciona a mesma coisa para as categorias, ou os colaboradores no nosso caso. Eu posso muito bem desmarcar o João para que ele não apareça mais, assim como deixar somente, vamos dizer, o Fernando. Desmarca a Laura também, aplicar, e aqui aparece só os dados do Fernando. Então, vamos selecionar todo mundo agora, clica uma vez para desmarcar e clica mais uma vez para marcar todo mundo. Aplicar, e agora aqui aparece todos os nossos colaboradores e os resultados de cada um deles, tá?
Então esse aqui vai ser o gráfico final para a nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estou te respondendo, certo? Muito obrigado e até a próxima.